Aleluia. Te rendemos graças, Pai. Obrigada por mais uma oportunidade de expressarmos o nosso amor, engrandecer o Teu santo nome, porque temos a plena consciência que só o Senhor é Rei, que só o Senhor é digno de toda honra, de toda glória. Oh, Pai, te agradecemos, em nome de Jesus. Amém? Amém. Obrigada, queridos. Vocês estão cada dia melhores. Que equipe de sucesso. Não é verdade, queridos? Shalom, para quem ainda não cumprimentei. A graça e a paz do Senhor. Vocês estão bem? Estão com expectativa? Porque eu também estou. Eu também sou ministrada, assim como vocês que estão aí. E eu quero dizer que é uma alegria estar aqui compartilhando da palavra do Senhor hoje. E a gente vai falar sobre a palavra dele. Porque não há outra. Obrigada, príncipe. Hoje de manhã a gente dançou até forró aqui na igreja, gente. Foi muito massa. A gente é desses. A gente é desses. Queridos, a gente tem que estar com essa expectativa, como nosso irmão falou, o tempo todo. Porque a palavra, ela não é limitada, ela cada dia se renova, ela cada dia traz coisas novas. Deus tem o cuidado de, em todo o tempo, nos colocarmos de uma maneira ativa e atual. Às vezes a gente pensa que estar atual, naturalmente falando, é estar acompanhando os jornais, os noticiários, é saber o que está se passando no mundo. Mas a nossa atualidade, a nossa realidade, é saber como está no reino. O que o reino, o qual você faz parte, está dizendo sobre algo. Como ele funciona sobre algo. Como se condiz as coisas. Por quê? Porque fazemos parte dele. Você é nascido de novo? Diga, eu faço parte do reino de Deus. Você tem uma filiação, meu irmão. Você tem uma paternidade. Você foi desarraigado, transportado de um reino, de um sistema do mundo, de um reino de trevas, onde que é regido pelo príncipe. Não é assim que está escrito? E aí você passa a ser totalmente conduzido e fazer parte de uma família real. Olha que riqueza. Olha que poder. Sabe, mas que nós precisamos saber como esse reino funciona? Porque não estar inserido no reino não me garante de estar vivendo tudo no reino. Tem muitas pessoas, quando a gente olha para um castelo, para um reinado, por essa amplitude, imagina aí, viaja comigo. E lá tem pessoas que estão no reino, mas estão apenas como servos. Não estão desfrutando do banquete, não têm o acesso ao trono, mas a nossa posição no reino é totalmente diferente hoje. Amém? Nós sabemos que ao longo da história, o povo passou por uma posição de servo, mas diga, eu hoje faço parte da filiação do rei. O rei é o meu pai. Oh, aleluia! Diga, o rei é meu pai. Oh, gente, eu me alegro porque eu tenho acesso a ele, você tem acesso a ele. Obrigada, Pai, por Jesus que conquistou. E a gente não precisa depender de ninguém. E a gente não corre o risco de passar por um telefone sem fio. Amém? Vocês me entendem? E a gente pode ouvir de uma maneira tão clara. E pode percebê-lo de uma maneira tão presente, sem interferência de ninguém. Sem ter nenhum boi na linha do trem. E a gente vai correr a carreira, totalmente guiado, totalmente seguindo. Mas nós precisamos saber como funciona. Amém? Vamos abrir lá em Mateus, no capítulo 4. Primeiro versículo. Nova tradução linguagem de hoje.
Esse texto é bem conhecido, mas eu quero destacar algumas coisas com você hoje para a gente entender o que Deus quer tratar comigo e com você nessa noite. Diz assim na palavra do Senhor: então o Espírito Santo levou Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de passar 40 dias e 40 noites sem comer, Jesus estava com fome. Amém? Versículo 3. Então o diabo chegou perto dele e disse: se você é o Filho de Deus, mande que estas pedras virem pão. Vamos segurar aqui um pouquinho. Se você é o Filho de Deus, mande que estas pedras virem pão. Você já parou para imaginar por que o diabo fez essa pergunta? Se você é o Filho. Sabe, queridos, que a maneira dele trabalhar, a maneira dele agir vai ser sempre a mesma, porque ele é meio burrinho, tapadinho, o bichinho. Porque imagina só, desde o princípio, ele vem sempre colocando perguntas que pode te levar ao engano. Perguntas que vão te trazer, falar, será? Será que é verdade? O diabo, ele sempre vai querer questionar o caráter de Deus. Ele sempre vai te colocar numa posição, querer te colocar numa posição, porque você só vai se você quiser. Amém? Você só aceita se você quiser. Ele sempre vai colocar sugestões, talvez apresentar circunstâncias para você falar: ei, será que é assim mesmo? Será que Jesus tinha dúvida do que ele era? Se você é o Filho de Deus, mande que essas pedras virem pão. Vamos seguir. Jesus respondeu. Diga, Jesus respondeu. Mais uma vez, Jesus respondeu. As Escrituras Sagradas afirmam. Ou seja, é categórico. O ser humano não vive só de pão, mas vive de tudo o que Deus... Tudo o que Deus... Jesus respondeu e Jesus disse que ele vive de tudo que Deus... Amém. 5. Em seguida, lá vai ele de novo. Em seguida, o diabo levou Jesus até Jerusalém, a cidade santa, e o colocou no lugar mais alto do templo. A primeira resposta de Jesus foi como? Através do quê? Da Escritura. Ele não disse? Está escrito. A Escritura diz. Não foi assim? E logo depois, o bobão foi lá de novo e aí falou assim, apresentou para ele a cidade, né? E no versículo 6, vamos lá. Então disse, se você é o Filho de Deus, ele ainda estava questionando de novo. Jogue-se daqui, pois as Escrituras Sagradas afirmam. Diga, o diabo conhece a palavra, mas eu conheço mais. De novo, eu conheço mais. Eu conheço mais. Ô Pai, obrigada. As Escrituras Sagradas afirmam, Deus mandará que os seus anjos cuidem de você. Olha só que astuto. Você já parou por uma situação que quando você responde a palavra, ele vem com outra sugestão? Mas sabe o nosso modelo perfeito, o nosso modelo, o que ele disse? Vamos lá para o 7. Jesus respondeu, mas as Escrituras Sagradas também dizem, não ponha à prova o Senhor seu Deus. Vamos ficar até aqui. Sabe, queridos, nós temos que ter uma consciência, uma convicção e não uma mera informação do que o seu reino te propõe. Do que Cristo pagou naquela cruz por você e por mim. Porque muitas vezes as circunstâncias elas vão chegar para você não naquilo tão explícito. Talvez o diabo ele não vai se apresentar com você da maneira que o povo conhece, com um rabinho vermelho com um chifrinho. Aí é muito fácil. Até uma criancinha sabe quem é.
Mas ele pode chegar com bandejas, com sugestões, que muitas vezes vai colocar você na dúvida. Mas, quando nós conhecemos a palavra e dissemos, ei, também está escrito. Ei, também está escrito. Ei, também está escrito. A última palavra é sempre a minha. Diga, a última palavra é minha. A última palavra é minha. Sabe que ele não pode ter voz e não pode ter autoridade de dizer algo para você e você ficar calado? Jesus não se calou. Jesus ele não ouviu a sugestão e ficou mentalizando. Não estou dizendo mentalizando na sugestão, mas mentalizando muitas vezes até na situação, na resposta. Sabe, muitas vezes pode chegar um pensamento para você ou uma circunstância se apresentar e você meramente se calar. Ei, não! Jesus verbalizou. Aquilo que você crê, a sua fé, ela é manifestada pelo que você diz e como você age. Não tem como você ouvir algo de uma voz que não seja do Senhor e você fique calado. Você tem que expressar, falar, abrir a sua boca e testificar aquilo que está dentro de você, manifestando aquilo que você está crendo. Jesus disse, está escrito. E depois ele ainda disse de novo, também está escrito, ou seja, rebateu. Ele não se calou. Sabe que às vezes chega uma circunstância e aí eu fico no meu pensamento. Um exemplo, vem uma dor no meu corpo e eu estou aqui pensando, eu vou falar para vocês saberem o que eu estou pensando, mas eu estou pensando, Jesus levou as minhas dores. Eu sou sarada e curada. Em Isaías 53 diz que certamente ele tomou. E eu começo a agradecer, obrigado Jesus, porque eu sei que meu corpo é templo do Espírito e nele não há a enfermidade, não há legalidade para nenhum tipo de doença. Os meus órgãos funcionam perfeitamente, o meu corpo é seu templo e por isso eu ando em saúde divina. Ei, se eu ficar com isso só no meu pensamento, não valeu de nada. E sabe que tem muitas pessoas hoje aqui que estão vivendo de pensamento, de meditação, e não é isso que o seu reino diz? Não é isso que a palavra diz? Quantos aqui são filhos? Glória a Deus. Mas sabe que todos aqui creem em Deus? Todos creem em Deus? Eu também cria. Mas enquanto eu não confessei com a minha boca aquilo que eu estava crendo, eu me tornei filha. Sabe, se você precisa declarar para ser salvo, se você precisa confessar para se tornar filho, você precisa declarar para mudar a sua circunstância. Você precisa abrir a sua boca para falar o que você crê. Você precisa manifestar aquilo que você tem alimentado no seu espírito todos os dias. Sabe, queridos, eu amo a escola Rema. Porque eu sei o que ela fez na minha vida. E não estou falando que foi a escola que fez, foi porque eu permiti que ela fizesse. Porque a palavra foi lançada. Mas a partir do momento que eu a ouvi, poderia ter sido uma aula a mais, uma matéria a mais, uma informação a mais na minha vida. Mas sabe quando isso passa a se tornar uma verdade, ela é manifestada? Porque enquanto eu não manifesto é uma informação. Amém? Sabe, nós temos um ministério, nós temos cultos aqui poderosos. Nós temos pessoas aqui cheias do Espírito, com tanta convicção, que estão aqui dispostas, ensinando, falando. Nós temos um pastor de uma excelência, um mestre. Mas sabe que isso não pode ser só uma informação na sua vida? Ela tem que se tornar tão vivo que você... Ih, falei sem perceber. Sabe que isso acontece lá em casa? Outro dia eu contei aqui que a gente estava num café lá na casa da minha mãe e a gente falando e uma amiga falou assim, minha avó faleceu. E estava falando que a avó dela era muito ruim para ela. Ela falando, elogiando o tratamento que a minha mãe tem com os meus filhos. E ela falando assim, mas olha, vocês são privilegiados. Uma avó que é toda carinhosa, que é toda paciente, é jeito de vó mesmo, sabe? E aquela coisa toda, e de repente, ela falou assim, mas eu não tive uma avó assim. A minha avó era ruim, deixava a gente com fome, e batia, e taranã, e taranã. E aí o meu pequenininho de 7 anos virou e falou assim,
ela já morreu? Aí ela falou assim, já morreu. Mas ela aceitou Jesus? Não, ela foi para ela já aceitou Jesus? E a Carlene, eu não sei. Aí ele falou assim, então ela foi para o inferno. Aí a minha mãe, que por enquanto ainda não está aqui, ela falou assim, Caxiel? Toda sem graça, né? Toda desconcertada. Aí a Carlene, é mesmo, Caxiel? Foi a Carlene que estava comigo, falou, é mesmo, Caxiel? E aí eu comecei a rir, aí a minha mãe tentando desconcertar, achando que a gente ia ficar constrangido, né? E acabou que ela falou assim, não, Caxiel, você não sabe, né, como é que... Às vezes ela era fazer outras obras, era boazinha, alguma coisa assim. E ele falou, não, vó, se ela não falou que Jesus era o Senhor da vida dela, ela está no inferno mesmo. Sabe, queridos, que a gente tem que ter essa convicção, e eu louvo a Deus pela igreja de crianças, porque eu sei que meus filhos não serão enganados como eu fui por um tempo. Amém? Os seus também não, porque eles estão lá tendo aulas excelentes. Amém? Sabe, então a gente tem que ter essa certeza de como o reino funciona. Ele funciona como? Ei, bateu, levou. Chegou, respondi. Falou A, eu respondo A e mais B. Porque Jesus diz, também está escrito. Está escrito isso que você disse, não é mentira não, mas também está escrito isso. Ei, eu conheço mais. Muitas vezes a gente fica enredado em situações e problemas porque a gente não sabe nem como responder. Porque a gente não sabe nem como rebater. E o diabo está dando na cara de muito crente aí fora. Aqui não, porque nós somos muito bem alimentados, muito bem instruídos. Só não falamos e não praticamos quando não queremos. E essa responsabilidade é minha e sua. Se tem alguma área, meu irmão, na sua vida que ainda está em falta, ei, vá procurar se encher e habilitar e conhecer o que a palavra diz sobre isso. Tudo que tinha que ser feito já foi feito. Está consumado. Como diz os nordestinos, é prego batido e ponta virada. Sabe, é o seu casamento que está com problema, vai ler o que está escrito sobre casamento. Vai ouvir ministração sobre casamento. É suas finanças, vai lá ver o que está faltando. É sobre filhos, vai lá ver o que está falando. Ei, é o que a palavra diz que vai dar o checkmate na sua vida. Não é a circunstância que vai te parar. Sabe, e a gente fica nesse... eu estou crendo. Estou crendo, vai chegar. Ei, estou crendo e o que mais? A fé, ela te move, a fé te coloca numa ação, a fé te levanta, a fé te coloca em movimento. Você não pode ficar de uma maneira parada e esperando que as coisas caiam do céu. Ei, o que caiu do céu não foi bom. E não tem mais nada para cair de lá. Muito pelo contrário, é a gente que vai para lá. E está bem pertinho. E eu estou orando por isso. Eu falei hoje aqui de manhã que muitas pessoas estão... a gente vê o zum, né, o desespero do mundo aí fora e falando, essa pandemia, vai vir outra onda, tem outra variante, e tem que vacinar, tem uns que vai ter que tomar a terceira dose, tem outros que tem que antecipar a segunda, e ninguém nunca sabe o que está acontecendo direito, porque cada dia é uma coisa diferente. E sabe qual é a certeza que nós temos? Só isso. Vocês ouviram? Jesus está voltando. E eu vou orar para isso acabar? Eu não tenho medo de uma outra onda de pandemia. Sou ousada em dizer. Porque a palavra diz o quê? 10.000. Eu não estou preocupada com o que o mundo está passando. Eu estou comprometida com o que o plano de Deus tem. Se Ele quer salvar mais gente, meu plano é aqui, abrir a boca e propagar as boas novas. Amém? Esse é o nosso papel. Pregue para o seu vizinho, pregue para o seu familiar, fale de Jesus, traga a resposta, traga consolo, traga amparo, dê o seu ombro e fale, ei, Jesus tem algo bom para você, bora mudar de vida. Por quê? Porque não é você que está fazendo, é a palavra que te respalda. Quando você vai falar, ei, Jesus pode curar. Não é a Degliana que está falando que vai curar a irmã, é a palavra de Deus e ela está respaldada por ela. E ela ainda tem algo mais. E vou falar que nem Jesus. E também está escrito, se ela impor as mãos, vai ficar curada.
É só ela fazer, é só ela agir. Diga: a fé me põe em movimento. Oh, aleluia. Aleluia. Queridos, a importância da Escritura, ela está na nossa boca. É tão certa como o ar que você respira. Pare de respirar por 10 minutos para você ver o que vai acontecer. Pare de declarar a palavra para você ver como é que vai ser o seu amanhã. Você tem o poder criativo. O Espírito de Deus pairava sobre a terra. Enquanto Deus não deu um comando de voz, nada aconteceu. O Espírito Santo está aqui, ó, habitando. 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 E sabe que ele não vai sair? Habitando. A não ser que você renegue e aí rejeite. Mas habitando. 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 Esperando o quê? Diga: a minha voz. Sabe, queridos, quando Deus esteve no meio de nós, quando Ele se fez carne, quando o Verbo se fez carne, Ele esteve aqui num corpo igual o meu e o seu. O corpo era igual. E sabe o Espírito que habitava nele? Que estava sobre ele. Lembra quando ele foi batizado, que o Espírito Santo veio? Vocês lembram disso? Vocês estão comigo? Você lembra que quando ele morreu, ele foi ressuscitado? E sabe qual foi o Espírito que foi lá? Diga: é o mesmo que mora em mim hoje. Haha, é o mesmo. É o mesmo. E ele não mudou. Os bem-feitos que ele vinha fazendo ainda está operando hoje através de mim e de você. Ele ainda é vivo, ele ainda produz, ele ainda ressuscita, ele ainda cura, ele ainda faz abundância, ele ainda multiplica pães, ele ainda multiplica o peixe. Sabe, queridos, muitas vezes não é o peixe que vai ser multiplicado na sua casa, mas vai ser o arroz, o feijão, vai ser o que tem na geladeira. Sabe, queridos, às vezes não é uma lepra que você precisa ser curado, mas é um câncer, como nós sabemos, pode ser um vírus do corona, um outro vírus que vai chegar. Sabe por quê, queridos? Porque para o mundo só vai piorar. Você acha que não vai vir outra onda de outra coisa? Não vai. Sabe por quê que vai? Porque está escrito em Apocalipse. A palavra não mente. E eu vou orar para não vir mais nada? Não, porque senão eu vou estar orando contra a palavra. E não é esse o meu papel. O meu papel é orar com o que está de acordo e cumprir o que eu vou fazer lá. Lá está dizendo para quê? O que eu tenho que fazer o quê? Ide e pregai. É vontade de Deus que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento. Diga: eu conheço essa palavra e eu vou divulgar. Oh, aleluia, como é bom. Sabe, queridos, quando a gente abre a nossa boca, a gente tem o poder de declarar vida e morte. Você tem autoridade. Você acha que Satanás pensou o quê? Quando ele perguntou: se tu és filho de Deus. Sabe aquela historinha de jogar o verde? Ele estava ali, ó. Se ele é, eu vou jogar, vai que ele cai. E ali a gente leu 2 vezes, mas ele fez outras. E a palavra diz que ele foi embora, Jesus mandou ele embora, e ele esperou para tentar novamente em um outro momento oportuno. Sabe que ele vai esperar um outro momento para trazer circunstâncias na nossa vida? Sabe que ele vai trazer outros pensamentos, porque ele não vai cansar. Esse é o papel dele. Ele está regendo nesse mundo. Então, nós estamos sujeitos a ouvir essas vozes, chegar esses pensamentos, bater circunstâncias na nossa porta. Mas a diferença é que se a gente vai reagir como Jesus reagiu. Declarando as Escrituras. E para declarar, a gente precisa conhecer. Amém? Oh, Pai, como o Senhor é bom. O Senhor é bom todo tempo, em todo momento. Sabe, que muitas vezes o inimigo sabe muito mais do nosso potencial do que nós mesmos. Ele disse para Eva que se ela quisesse ser conhecedora do bem e do mal, ele já sabia o que ela poderia ter. Mesmo antes dela saber. Ele falou para Jesus: se tu és o filho, transforma. Transformar o natural no sobrenatural. Sabe que quem tem uma filiação tem autoridade no mundo natural para trazer o sobrenatural? Diga: eu tenho autoridade
para viver o sobrenatural. Sabe, queridos, você pode trazer o sobrenatural para a sua casa, você pode trazer o sobrenatural para a sua empresa, você pode trazer o sobrenatural na vida dos seus filhos, você pode trazer o sobrenatural na vida dos seus familiares, você pode trazer o sobrenatural no seu ministério, você pode trazer o sobrenatural nos seus estudos, na sua vida profissional, e você pode trazer o sobrenatural aonde você plantar os seus pés. Diga, é só eu querer. Oh, aleluia! E queira, porque vai assim ser na sua vida, minha irmã. Assim será. Sabe, queridos, aquela mulher, a Sirofenícias, quem lembra dessa história? A gente não vai abrir, mas sabe que ela chegou, ela tinha uma circunstância e que não era para ela, que ela não estava, aquele problema não era para ser resolvido naquele tempo, porque ela era de um outro povo, ela não fazia parte do povo de Deus. Jesus ele veio para quem? Para os judeus. Não foi assim? E o que aconteceu? A filha dela estava endemoniada. Vou resumir para quem não está lembrando. A filha dela estava endemoniada e ela soube que Jesus estava numa casa e falou: "Tende compaixão de mim, misericórdia." E o povo, não, dispensa, Jesus dispensa. E ela falou: "Não, eu preciso." Estou contando da minha versão, amém? E ela chegou ao ponto de falar assim: "Ei, eu preciso, a minha filha está endemoniada." E o que Jesus falou? "Eu não posso tirar o pão dos filhos." Ou seja, eu não posso manifestar isso para você agora. Eles estão se alimentando. Eu sou o pão, eu sou o banquete deles hoje. Eu estou aqui para eles. Então não é o tempo, não é o momento. Mas sabe que a sua fé, ela pode trazer você a viver o sobrenatural antes do tempo? Essa mulher fez isso, queridos. E nós podemos. Sabe por quê? Não só porque a gente vai antecipar, porque nós somos filhos. O pão já está disponível para nós. Já temos uma aliança, já fazemos parte do reino, já temos acesso ao rei. Ele já é chamado de pai por nós e a gente fica se limitando. Ei, ela disse: de migalhas. Até os cachorrinhos comem. Que fé! E ela viveu coisas antecipadas, porque a filha dela foi liberta no mesmo instante, devido à fé dela, devido à ousadia dela. E muitas vezes a gente fica querendo viver o sobrenatural só com o pensamento e com a boca fechada. O sobrenatural ele vai se manifestar quando a gente abrir a nossa boca e falar: eu quero. Ei, mas eu preciso. Ei, mas eu posso. Hoje a gente vai dizer: ei, eu tenho direito, eu sou filha. Ei, eu posso porque eu tenho uma aliança. Ei, eu vivo porque eu vivo num novo período. Eu estou hoje na dispensação de uma graça. Oh, Pai, obrigada. Porque Jesus já fez isso por mim e eu vou continuar vivendo e desfrutando de tudo que Ele conquistou. E se tem coisas que eu ainda não estou experimentando, eis-me aqui, eu quero experimentar. O que está faltando para me experimentar? O que está faltando para você experimentar na sua vida? Você conhece que a palavra cura, você conhece que a palavra liberta, você conhece que a palavra te instrui, você conhece que a palavra pode salvar seu casamento, você vê testemunhos de filhos sendo convertidos, você vê testemunhos de famílias sendo rendidas ao Senhor. Ei, mas o que você ainda não está vivendo? Você precisa experimentar, querido, de tudo que foi conquistado. Há um banquete, não há nada de falta, não há nada restrito. Há tudo totalmente liberado, você tem acesso. E muitas vezes a gente se limita em viver numa vida medíocre. Isso não é para nós. Isso não foi feito para nós. Nós podemos desfrutar de uma vida abundante, sabe por quê? Porque foi para isso que Jesus veio. Não foi assim que ele disse lá no Evangelho de João? Eu vim para que tenham vida e uma vida em abundância. Olha só que riqueza. Olha só que riqueza, uma vida abundante. Foi para isso que ele veio. Sabe, lá em Pedro, quando ele teve o primeiro encontro com Pedro, eu falei hoje pela manhã, e sabe o que ele fez? Proporcionou uma pesca abundante. Quando ele estava ensinando para uma multidão, o que ele fez? Alimentou todos os homens, mulheres e crianças.
Tudo que Ele faz é abundante. Tudo que Ele faz é para te suprir, para alcançar o teu próximo, aqueles que estão perto de você. Se você desfrutou de cura, é para você e para os outros. Aquilo que a gente experimenta, a gente distribui, a gente quer divulgar, a gente quer falar. Não é assim? E não é diferente no reino espiritual, queridos. Sabe, eu fico indignada quando eu vejo cão atacando famílias. Mentindo para pais de famílias, desvirtuando mães, enganando as mulheres, sabe, desamparando os filhos. Por quê? Porque eu vivi isso, queridos. E eu sei que tem jeito. Eu sei que Deus restaura. Eu sei que Deus muda. Porque eu experimentei a palavra. Eu experimentei. E por isso, chegou perto de mim, a família está diferente. Não aceito. Por quê? Porque eu tenho uma palavra. Não é porque eu sei ensinar nada, não, queridos. Mas eu sei que tem um Cristo. Eu sei que tem um Espírito que está totalmente disponível para fazer morada de quem chegar perto de mim e mudar vidas, e transformar relatórios, e mudar circunstâncias, e falar, ei, está pronto. Está pronto. A gente tem que ter essa consciência de abrir a nossa boca, não só para os nossos desejos, mas para a necessidade dos outros. Sabe, muitas vezes a gente vê a necessidade do próximo e não tem coragem de abrir a boca para declarar aquilo que ele está precisando. De profetizar aquilo que ele tem desejado, tem almejado. Vocês viram que meu cabelo está lisinho hoje? Eu fui no salão ontem. E aí, a moça que estava secando meu cabelo, ela falou assim, eu vou fazer o EJA e eu estou tão nervosa com essa prova. Eu vou fazer uma prova do 5º ano, meu filho está fazendo o 7º. Eu atrapalhei minha vida toda e eu só ouvindo. Ela estava contando para outra pessoa e eu só ouvindo. E na hora que eu falei, que terminou, e eu falei, onde que eu acerto? Ela ali, eu falei, você pode me acompanhar? Ela, posso. E até o caixa eu virei para ela e eu falei, deixa eu te dizer. Porque no meio da conversa ela falou assim, se eu pagar pelo menos a metade da série já está bom, já estou satisfeita. É melhor do que nada, né? Vida medíocre. E eu virei para ela, eu falei, eu posso te dizer, posso te fazer uma pergunta? Ela falou, pode. Eu falei, o que você está crendo para o seu dia de amanhã? Que eu vou fazer uma prova. E eu falei, o que você tem no seu coração? Ela, eu preciso passar. E eu falei, mas você precisa passar em todas as séries que você está pendente ou você quer passar na sua metade? Não, eu preciso passar em todas, mas eu falei, não, o que você quer? Eu fui bem específica, o que você quer? Eu quero passar em todas. Eu falei, então dá licença. Peguei na mão dela, eu falei, pai, em nome de Jesus, eu uno a minha fé com a da minha irmã. E eu declaro, ela sendo suprida nessa necessidade. Eu não sei se era para uma nova porta de emprego, para um crescimento na vida dela profissional, mas eu declaro que assim será como ela está crendo. Ela vai pagar todas as matérias. E ela não ficará pendente de nada, porque ela vai crescer e avançar e vai viver os teus planos para a vida dela. E eu creio sem duvidar no meu coração, e assim será. E ela falou assim, mulher, tu está falando com Deus por minha causa? Eu falei, uai, não estou entendendo. E era... Sabe que o mundo não sabe? Que tem pessoas ainda que têm essa disposição de se colocar na brecha, na intercessão por eles. E o mundo está pegando fogo aí fora, mas sabe qual é o desejo de Deus? Que todos sejam salvos. E chegue ao pleno conhecimento. E nós somos cooperadores de um reino. Nós fazemos parte de um reino que é cheio de amor, da gente dar as mãos, de pegar junto, de falar, ei, bora, porque aí você pode avançar, você pode crescer, porque é isso que Deus tem para você. Você vai cumprir a carreira, você não vai parar, não tem nada que possa te inibir. Não foi isso que a gente declarou? Agorinha cantando? Então a gente tem que agir da maneira que a gente está falando, queridos. Porque se eu ficar falando e não agir, é mentira. E crente não mente. Crente não mente. Se eu estou falando, estou crendo, eu tenho que agir conforme. O meu caráter é igual ao do meu pai. Eu fui feita em imagem e semelhança dele. O Espírito estava nele, habita em mim.
Então, da mesma maneira, eu tenho que proceder, da mesma maneira, eu tenho que falar, da mesma maneira, eu tenho que agir. E isso é independente de, aqui dentro é fácil. Com meus irmãos ali que são crentes, é uma belezura. Que fala a mesma linguagem, é a mesma coisa, irmão. Mas aí fora, é a hora da tentação que nem Jesus fez. Nem Jesus passou. É a hora de responder, que nem ele foi provado. E sabe se ele foi provado, eu e você também seremos? Sabe que vai chegar momentos para nós? E o que ele diz sobre isso? Ele diz que o quê? Que no mundo a gente ia ter o quê? Aflições. Mas qual foi a resposta dele? Tende bom ânimo. Ele fez o quê? Oh, aleluia, obrigada, Pai, porque o Senhor já venceu. Jesus já venceu o mundo por mim e por você. E sabe qual é a nossa posição hoje? Nele. Qual é a posição dele hoje? Vitorioso. Ele venceu. Então eu e você somos o quê? Vitoriosos. Aleluia! Somos vitoriosos. Mais que vencedores. É assim que Paulo nos chama. Então não há nada que possa trazer uma convicção que você está derrotado. Que chegou na linha do fim. Que já acabou. Que não tem mais jeito. Sabe, tem pessoas que chegam, meu casamento acabou. Eu não amo mais fulano. Ah, é mentira do cão. E sua também. Mas se não souber da verdade, a gente até releva, né? Mas quando sabe, quando é crente, não, irmão. Para de mentir. Você sabe que não é assim. Você sabe que não é assim. E sabe, queridos, quando eu vejo Jesus respondendo para o diabo naquele momento, que não é só de pão que o homem vive, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Olha só que poderoso isso. Sabe, isso me diz, sabe o quê? Que nas circunstâncias, a sugestão que chegar até mim, eu não preciso me alimentar dela. Eu não preciso aceitar qualquer coisa. Sabe que na hora do desespero a gente pode cair nesse engano? Sabe que na hora da fome a gente pode comer coisa que até a gente não come? Não é assim? Não é não? Eu falo isso lá em casa. Quando os meninos falam, mãe, eu não gosto disso, não como isso. Se estivesse com fome, comia. Nunca passou fome. Eu ouvi isso muito do meu pai. Nunca passou fome para estar escolhendo comida. Se tivesse passado fome, comia até pedra. Olha só. Não é assim? Eu falo isso, queridos. Eu falo lá em casa. E a nossa vida é assim, no dia a dia. O evangelho é o nosso dia a dia. O evangelho de Cristo foi o dia a dia dele, o que ele fazia. E a nossa vida no evangelho tem que ser assim também. E aí a gente tem que trazer essa convicção, sabe? Ah, não come porque nunca passou fome, porque não gosta. Ei, não, mas é a sugestão. Eu aceito ou não? É da parte de Deus ou não? Vem da boca de Deus ou não? Está na palavra ou não? Sentir paz ou não? Testificou ou não? E a gente aprende que o quê? Que na tentação, a gente não pode ficar preso àquilo que é chegado até nós. E a gente tem que estar atento a responder correspondente à nossa fé. Olha só que fantástico. Porque quando eu vou agir correspondente à minha fé, eu estou dizendo assim, eu estou confiando totalmente no Senhor. Eu estou confiando totalmente naquele que me criou. Eu estou confiando totalmente na instrução do Espírito. Eu estou confiando totalmente nele, que é aquele que me supre, é aquele que é o meu pastor. Sabe, muitas vezes a sua empresa pode estar passando por uma dificuldade financeira e vier um contrato que chega na sua mão que vai te pedir uma propina. Você orou tanto por um cliente de potencial, com um contrato milionário, uma porta de emprego que fizesse você pagar o seu aluguel, a prestação da sua casa, suprisse uma escola particular, mas que vai que esse emprego é terça, quinta e domingo. Né? Então, eu estou percebendo vocês calados, é porque vocês estão meditando, né? Amém. Mas vocês estão recebendo, né?
De manhã foi diferente. Mas glória a Deus pela unção que despedaça todo o jugo. Eu não estou nem me importando, porque a minha boca é a de Deus. Eu só falo o que Ele manda eu falar. Eu só faço o que eu vejo meu Pai fazer, porque eu sigo meu modelo perfeito. Amém? Obrigada, Pai. Sabe, queridos, e quando essa palavra chega na nossa vida, quando a gente testifica isso, sabe que não é só para ficar na nossa vida como informação, como eu falei para vocês agora? A palavra de Deus, a Bíblia, as Escrituras, elas não precisam ser vistas, elas não podem ser vistas apenas como versos, com um significado natural. A gente precisa enxergar as Escrituras como nosso manual de vida e que cada texto, cada versículo, cada história, cada parábola, um ensinamento da parte de Deus para nossas vidas. Sabe por que ela foi inspirada, não foi à toa? Deus não colocou homens ali para poder escrever e não levantou outros para traduzir de uma maneira aleatória, sem um propósito. Foi totalmente com propósito, com um desígnio. E diga, foi para me alcançar. Te alcançou? Glória a Deus. Está fazendo você avançar? Glória a Deus. Está fazendo você crescer? Glória a Deus por essa palavra. E por essa palavra ter chegado em nossas vidas, queridos, a gente tem que propagá-la e não tirar ela da nossa boca. Josué teve uma instrução de não cessar de falar. Dia e noite. Dia e noite. Não cessar de falar. Não cessar de falar. Não cessar de falar. E produzindo. E produzindo. E você falando. Isso é ação. Fé te coloca em ação. Fé te coloca em movimento. Fé te coloca no caminho. No caminho. Você nunca estará em fé quando estiver parado. Porque muitas vezes a gente acha que estar em fé é estar sem fazer nada. Não. No mínimo você tem que estar confessando. Porque muitas vezes o Senhor vai falar, ei, descanse que agora é comigo. Mas você vai estar com a boca ali, ó. Chorou, bro, contorou, bro, xerere, canta. Obrigada, Pai, porque eu sei que o Senhor já está provendo. Eu creio, Pai, no seu agir, no seu mover. Eu estou em descanso porque eu confio no Senhor. O Senhor não muda, a tua palavra é fiel. O Senhor é fiel. Talvez o seu movimento hoje seja somente esse. Ou muitas vezes o seu movimento é colocar sebo nas canelas e, ó, bora para cima. E avançar. Assumir o seu papel, colocar a sua armadura e falar para cima. Aqui não. A gente não pode se condicionar a um estágio passivo. Nós somos ativos, amém? Sabe, queridos, o mundo ele está, como a gente estava falando, totalmente, já é trevas, né? Totalmente conduzido e reinado pelo príncipe. Mas sabe, como eu disse para você, eu quero só te lembrar. Aquele que habita em nós é muito maior do que aquele que está no mundo. Eu nunca vi num filme o vilão ganhar, eu nunca vi num desenho animado o vilão ganhar. E tudo que é natural é baseado no sobrenatural. Então eu nunca vou ver o diabo ganhar na minha vida. Ele nunca vai ter palavra final na minha vida. Ele nunca vai me apresentar algo e eu ter que ficar calada. Ele nunca vai chegar com algo e eu ficar esperando para ver o resultado. Em todo o tempo, movimento. Em todo o tempo, em ação. Em todo o tempo. Sabe, lá em Romanos... Não precisa abrir, não. Em Romanos fala exatamente isso. Quem será contra nós? Se Deus é por nós, né? Na verdade, se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem será? Que relatório é contra você, se Deus é contigo? Que boleto bancário dos infernos que está tirando a sua noite de sono é maior do que aquele que está contigo? Que problema com seu filho é maior do que aquele que está contigo? Que enfermidade é maior do que aquela... Gente, não dá para pensar assim.
Já passou essa fase. Estamos nos últimos tempos. Estamos no momento em que, como disse Rick Renner, em que uma mulher, as mulheres que aqui já tiveram filhos, vão me entender, estão nas dores de parto. Já está nas últimas. E não há mais tempo da gente esperar as coisas de uma maneira passiva. É o tempo da gente crescer, avançar, prosperar, propagar, divulgar, evangelizar, viver, experimentar e desfrutar dessa palavra. De uma maneira sobrenatural. Porque essa é a diferença que vai fazer na minha vida e na sua vida. Quando a gente decide experimentar a palavra, as pessoas vão falar assim, ei, o que foi aquilo? O que foi aquilo na vida do Elcio? O que foi aquilo na vida da Cauana? Só pode ter sido o Senhor. Só pode ter sido o Senhor. Eu quero uma vida nova, eu quero algo novo, eu estou disponível para viver algo novo. Ei, essa palavra está viva dentro de mim, ela está me colocando em movimento, ela está me colocando de uma maneira ativa, ela está me fazendo crescer, ela está me fazendo progredir, ela está renovando a minha mente. Ei, eu estou em movimento o tempo todo, o meu corpo não é mais templo de doença, o meu corpo é templo do Espírito. Eu estou avançando, eu estou me conectando com pessoas fortes, eu estou me conectando com pessoas que estão me alinhando com o meu propósito. Deus está colocando pessoas na minha família me conectando para avançar. Ei, é isso que a palavra faz. E é isso que o tempo todo nós temos que crer e viver. Amém? Oh, aleluia. Obrigada, Pai, porque o Senhor tem sido bom o tempo todo. Vamos abrir lá em Jeremias. Deixa eu só ver aqui. 1:11. Quero compartilhar algo com vocês que veio no meu coração e me trouxe curiosidade. Já está aí? Veio ainda a palavra do Senhor dizendo, que vês tu, Jeremias? Jeremias respondeu, né? Respondi, vejo uma vara de amendoeira. Vejo uma vara de amendoeira. E o que o Senhor respondeu? Viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Oh, aleluia! Queridos, isso te alegra? Me alegra muito. O Senhor está velando pela palavra dele para cumprir. Sabe por que ele perguntou para Jeremias o que Jeremias estava vendo? E Jeremias viu a amendoeira. Na cultura judaica, a amendoeira é a primeira planta, é a primeira que floresce, antes do tempo de florescer. Diga, antes do tempo de florescer. Lembra da história da mulher, Ciro Fenícia? Antes do tempo, ela viveu o milagre. Antes do tempo, ela viveu o milagre. A amendoeira, antes do inverno acabar, ela floresce. Oh, aleluia. Antes do inverno acabar, ela floresce. Vocês não entenderam? Antes do inverno acabar, ela floresce. Ei, antes da pandemia acabar, você vai estar florescendo. Antes de você imaginar, o seu cônjuge vai estar aqui. Antes de você imaginar, o seu emprego já está garantido. Antes de você imaginar, a sua empresa vai estar crescendo. Antes de você imaginar, os seus filhos vão ser libertos. Antes de você imaginar, o seu ministério vai avançar cada vez mais. Antes de você imaginar, a cura vai se manifestar. Antes de você imaginar, aquele processo vai sair da fila do fim e vai para o primeiro. Antes de você imaginar, está velando pela palavra. Ei, você tem promessas? Ele está velando para cumpri-las. Porque Ele não retarda. Oh, Pai, como o Senhor é bom. Como o Senhor é bom. Oh, Pai, eu já posso ver vidas florescendo. Vidas florescendo. Prontas para dar o fruto. E o fruto não é só para nós, é para nós e para os outros. O que é fantástico. A pesca de Pedro, ele teve que chamar os outros amigos no barco para poder dividir, para poder partilhar. Aquela multiplicação do pão foi alimentada por todos, porque foi preciso partilhar tudo aquilo que estava sendo multiplicado. Sabe, coisas que têm sido multiplicadas na sua vida, partilhe. E confie. Confie plenamente. Eu quero falar de um testemunho que eu ouvi.
O nome da moça é Betty Baxter. Eu estava ouvindo uma ministração e eu ouvi o ministro contando esse testemunho. Eu não consegui encontrar nada, foto nem nada. Não sei se é por conta da pronúncia que eu não consegui localizar, mas enfim, Betty Baxter. Esse é o nome que o ministro disse. Ela é uma moça, ela nasceu com uma deformidade. Ela nasceu com uma coluna com formato de U. Conta-se que a cabeça dela quase encostava no pé. E quando ela nasceu, a mãe dela orou. Diga, orou. E Jesus disse, diga, Jesus disse que eu vou curar a sua filha. Jesus disse, eu vou curar a sua filha. E o que aconteceu? Os médicos, a mãe tinha um diagnóstico, os médicos diziam que ela não ia sobreviver por muito tempo. Por quê? Porque os órgãos iam desenvolver naturalmente. Não tinha nada de errado com os órgãos daquela moça. Mas a estrutura óssea, a coluna dela, não ia desenvolver. E conforme ela fosse crescendo, os órgãos iam se comprimindo. Porque não ia acompanhar os órgãos e a coluna, por conta da deformidade. Mas se passaram 15 anos. Ela tinha 15 anos. E ela passou mal e começou a sentir muita dor. E ela foi parar no hospital e os médicos não sabiam como fazer, como agir, e deram uma dose muito alta de morfina. Quantos sabem que morfina é para dor? E ela faleceu. Ela morreu. Sabe, mas quantos lembram que eu disse o que Jesus disse? Eu vou curar. Existiu uma palavra lançada. Eu vou curar. Quantos sabem que a palavra de Deus não volta vazia? Ela cumpre. Ela cumpre. Ela cumpre o id. Ela cumpre o id. Ela não volta. E quando aquela menina morreu, logo ela viu o corpo onde ela estava habitando. Porque nós sabemos que somos um espírito e estamos só habitando aqui no corpo, amém? E quando ela viu onde ela estava habitando, ela falou, meu Deus, como eu consegui viver nesse corpo horrível? E logo ela estava no céu e de repente ela falou, viu Jesus longe e começou a gritar, Jesus, você me libertou daquele corpo, obrigada, eu posso pular, eu posso andar, obrigada Jesus, eu estou livre. E Jesus, quando se aproximou dela, falou, Dere, você precisa voltar. E ela, hã? Não vou voltar. Como assim? Ele falou, eu disse para sua mãe que iria te curar. E todos os dias ela me lembra disso. Oh, Pai, obrigada porque o Senhor não se esquece de nenhuma promessa que o Senhor me fez. O Senhor não se esquece de nenhuma palavra que foi lançada sobre a minha vida. O Senhor não se esquece de nenhuma palavra da sua escritura. O Senhor vela para cumpri-la. Oh, Pai, eu declaro a sua palavra todos os dias para te lembrar tudo aquilo que o Senhor já prometeu para mim. Tudo aquilo que eu tenho direito, Pai. E ela voltou. E quando ela abriu o olho, ela olhou para a mãe dela e a mãe dela já disse, o que ele te disse? E ela diz assim, que daqui a 3 dias ele vai estar na nossa casa às 15 horas e vai me curar. E a mãe respondeu, foi isso que ele me disse também. Deu o 3º dia. Antes disso, ela falou assim, mãe, já que Jesus vai estar lá em casa 3 horas para me curar, eu quero que a senhora compre um vestido. Porque às 18 horas eu quero ir para o culto. Ela nunca tinha usado um vestido. Sabe, queridos, isso me mostra que a nossa confiança em Deus, ela tem que ser permanente, perseverante, de uma maneira que não há nada. Sabe, o mundo aí fora pode falar, só não tem jeito para a morte, aí para nós tem. Jesus ressuscitou e continua ressuscitando. Não existe essa palavra na vida cristã.
Não há morte em empresas, não há morte em casamento, não há morte na saúde, não há morte no seu corpo, não há morte nas amizades, não há morte em relacionamentos, não há morte na vida dos filhos, não há morte no ministério, não há morte, não há morte. Porque Ele tem o poder de ressuscitar. A palavra é uma voz viva e totalmente eficaz. Totalmente eficaz. Ela vai continuar sendo eficaz, eu crendo ou não. Você crendo ou não. E o que aconteceu? No terceiro dia? Jesus chegou. Sabe, ela fez o quê? Ela convidou pessoas para estarem lá e foi divulgando. Foi ligando para os parentes, para os amigos e falando, Jesus vai estar na minha casa 3 horas para me curar. E sabe aqueles amigos que falam assim, ah, é? Ah, então tá. E aí por dentro pensa assim, eu vou lá porque, né, tadinho do bichinho. Dá um apoio para esse coitado, para essa coitada. Vou lá para esse iludido, para esse que está sendo enganado aí pelo pastor com essas palavras. Para esse povo aí que fizeram a lavagem cerebral na cabeça dele. Deixa eu ir lá. Eu já ouvi isso, queridos. E aí o que aconteceu? Foi a galera, foi o povo lá para a casa dela. Deu 3 horas. Antes das 3, o pai colocou ela na janela, porque ela gostava de ficar olhando para o céu. E da porta entrou Jesus. Às 15 horas em ponto. E todos viram Jesus. Todos viram Jesus. Eu nunca vi Jesus, mas eu gostaria muito de ver. Já vi na vida de muitos irmãos através. Vejo na vida do pastor, da irmã Neide, da minha liderança, da minha igreja, porque somos um corpo. Mas sabe, queridos, você imaginar ver Jesus assim, ó, como eu estou olhando para vocês. Imagine. Todos viram. E ele chegou perto dela, colocou a mão sobre ela. E ela disse que percebia um óleo descendo pelo corpo dela. E foi curando, tudo criando forma. Ela diz que ouvia os estralos da coluna, os ossos se alinhando, as pernas foram criando forma. E ela ficou de pé. E ela disse que ele deu 2 passos para trás e disse, ficou bom. Ei, ele vai olhar para a minha vida e para a sua quando a palavra você deixar entrar e vai falar, ei, ficou bom. Porque ele vai fazer, ele é fiel. Ele é fiel. E sabe, queridos, ele só virou para ela e falou, vai e diga ao povo que eu sou aquele que cura. Ele é aquele que cura. Ele não mudou. Ele não mudou. E eu tive a oportunidade de conhecer uma moça na casa da irmã Sandra, esposa do irmão César, acho que alguns conhecem. E essa eu conheci como menino, como um rapaz. E sentou do meu lado e conversando e tal, e eu falei, mas nunca me viu, e batendo papo, e puxando assunto. Tudo bem que eu gosto de conversar, mas um rapaz que a gente não tinha muito contato, eu falei, oxe, posso? Aí, perguntando como é que eu estava, e que não sei o quê, como é que não sei o quê, e eu falei, tá tudo bem. E eu falei assim, e do nada ele falou assim, eu posso te mostrar uma foto minha? Eu falei, pode. E ele mostrou no celular, e eu falei, oi? Era uma menina que se achava que era menino. E eu falei, meu Deus do céu, por que esse homem está falando essas coisas comigo? E meu marido lá para a cozinha, cozinhando, o povo conversando, e eu sozinha com esse homem lá na sala. E aí eu falei assim, meu Deus do céu, como é que eu saio dessa? E o Senhor, ora em línguas. E eu tive a honra de orar por mais de mês em línguas pela vida daquela moça. E ela foi embora no outro dia seguinte. Ela tinha ido lá para se despedir da Sandra e do César, e por acaso nós estávamos lá na casa deles. E o que aconteceu? Ela foi embora, eu não tive mais contato. E outro dia eu tive a oportunidade de ser procurada por essa moça.
ela teve um encontro, porque eu pedi para o Senhor levantar pessoas para alcançá-la, para trazer essa verdade na vida dela, porque se minha vida foi mudada, a vida da outra pessoa também pode ser mudada. Coloca a foto, por favor. Deus faz milagres. Muitas vezes você pode estar olhando para causas perdidas aos seus olhos naturais, mas não tem nada perdido. Porque eu mesma disse, queridos, eu falei, isso não tem mais jeito não, isso aí. Ela tinha barba, ela já tinha tentado fazer várias vezes a cirurgia, mas não deu certo de tirar o seio. Mas hoje ela está assim. E eu vou te contar algo que ela me contou. Eu liguei para ela, hoje ela mora em Curitiba, e eu pedi autorização, claro, para contar a história dela e mostrar a foto. Mas eu quero te dizer que ela casou. E sabe qual é a melhor? Ela vai ser mãe. Perdeu, Satanás, porque aonde a palavra de Deus sai da minha boca, ela não volta vazia. Ela cumpre o que tem que ser cumprido. O Senhor, Ele está ali atento, velando para cumprir. Ei, cabe a você declarar e falar. Na sua vida e de quem está próximo de você. Na sua vida e de quem está próximo de você. Não tem ninguém perdido, não tem nada morto. Só diga assim, Jesus disse. O tempo todo, Jesus disse, e vai trazer na memória. Jesus disse o que sobre isso? Jesus disse o quê? Jesus disse o quê? Ei, o que Jesus tem dito para você? Vamos ficar de pé? Ô Pai, obrigada. Obrigada, Pai, porque a Tua palavra foi lançada e semeada e eu não duvido, Pai, não tenho dúvida no meu coração de que ela germinará porque foi lançada, Pai, em terreno fértil. E eu creio, Pai, no mudar de vidas, no mudar de relatórios, no mudar de circunstâncias, pelo poder da declaração da Tua palavra. Porque sabemos que a Tua palavra ela é viva e eficaz, Pai. E ela não voltará vazia. Os meus irmãos, Pai, crescerão, avançarão e cumprirão todos os planos, todo o propósito que o Senhor tem colocado no coração deles. Eu creio, Pai, no meu coração, sem duvidar. Por isso eu oro em nome de Jesus.